ano começando e muita gente com aquela meta de emagrecer. E por isso, daqui a pouco, nós vamos ter dicas preciosas para quem quer perder uns quilinhos e também para quem já perdeu, mas quer manter o peso. Já já você vai conferir esse papo com a endocrinologista doutora Thaís Mussi. E depois de ganhar uns quilinhos, eu ganhei vários quilinhos, quilões inclusive, é natural que com essas delícias das festas, muita gente resolve correr depois. Não seria o meu caso, mas todo mundo está correndo atrás do prejuízo e emagrecer. Para te ajudar a atingir a sua meta, vamos ter dicas não só para você alcançar o seu peso ideal, mas também para mantê-lo. Quem está aqui para nos orientar sobre esse assunto é a endocrinologista doutora Thaís Mussi. Obrigado, meu amor, por voltar. Agora, obrigada a você. Olha o shape da moça, não é? Ela pode falar sobre obrigada emagrecimento. Obrigada a você. Mas já tive 20 quilos a mais, viu? Quê? Sim, 20 quilos a mais. Então, eu posso falar não apenas como uma pessoa que pesou mais, mas também como endocrinologista, nas duas coisas. Uau! Sim. Mas existe uma melhor forma de emagrecer? E se existe, qual seria ela? Por exemplo, não apenas no meu caso, mas o que acontece? É muito sedutor a promessa do emagrecimento rápido. Você concorda comigo? Então passaram as festas, acabou passando toda essa situação, ganhou uns quilinhos a mais, você vem desesperado. Você fala, e agora? Como é que eu vou fazer? Preciso emagrecer? Então você olha aquelas coisas milagrosas, emagreça 10 quilos em uma semana. De fato é muito tentador, mas a ciência prova e comprova que as dietas restritivas de fato é um tiro no pé. Tudo aquilo que você gostaria de emagrecer, provavelmente você vai acabar reganhando, se não um pouco mais. Então, é clichê, mas a questão do caminho do meio, do equilíbrio, de fato, é o que traz um resultado a longo prazo. Porque a gente, quando se trata de emagrecimento, eu gosto muito de uma frase que diz que direção é mais importante que velocidade. Então, se a gente acaba colocando metas muito arrojadas, saindo muito da nossa rotina, colocando coisas muito diferentes, fatalmente é igual uma corrida de 100 metros. Você vai perder o fôlego. O emagrecimento é uma maratona. O emagrecimento é uma coisa que você tem que ir lá todo dia estar se mantendo. E com isso, coisas restritivas não funcionam a longo prazo, a médio e longo prazo. Sei. Então, o que a gente hoje sabe, e a ciência fala muito, que uma medida muito interessante do emagrecimento, até assim numa prevenção de um diabetes, enfim, de você conseguir se manter com menos episódios de compulsão, manter mais saciado por mais tempo, é a ordem alimentar. Isso é uma coisa nova, não é uma coisa tão... Eu nunca ouvi falar. Exatamente, e ela é algo novo mesmo. O que ela prega? O que essa questão da ordem alimentar prega? Ela prega que nós devemos começar sempre as refeições com as fibras. Então, por exemplo, uma castanha, uma semente de abóbora, psyllium, chia, enfim, as fibras de uma forma geral. Depois passamos para as proteínas e gorduras, na sequência os carboidratos e depois as frutas e os doces, as sobremesas, enfim. Pode fazer isso tudo? Pode fazer isso tudo, porque no emagrecimento também a gente fala muito, são grandes clichês, mas que acabam se aplicando muito nisso, que é o quê? Comer melhor e não menos. Perfeito. Não é? Perfeito. Então, quando a gente coloca essa questão da meta, do vou emagrecer, vamos lá, vou correr atrás do prejuízo, ganhei 8 quilos nas férias, eu costumo brincar de fim de ano, as pessoas falam assim, preciso esse ano emagrecer 5, chega o final do ano e fala assim, dos 5 que eu precisava faltam 8, né? Então, essa situação do precisar emagrecer, que a gente vai correr atrás do prejuízo, colocando essa ordem alimentar, ela faz muito sentido. E depois eu até posso explicar no flip chart ali melhor para ilustrar como essa questão do pico glicêmico, a gente abaixando, achatando a curva do pico glicêmico, como que isso repercute, reverbera na nossa saúde, na curva da glicemia, e com isso eu me sinto com mais energia, mais saciado, com menos fome, obviamente, e os episódios de compulsão acabam reduzindo consideravelmente. Sensacional. Para quem gosta de comer, como eu, tá perfeito isso. Tá perfeito, exatamente. Agora, e para quem conseguiu atingir o que acha que é o peso ideal, perfeito. O que faz para manter? Tem num congresso de endocrinologia, eles colocaram uma foto que era assim, o pessoal indo para o congresso tinha a foto de uma escadaria e uma foto de uma escada rolante.
E o palestrante, que é um grande estudioso da obesidade, ele falou, pessoal, manter o peso é subir uma escada rolante ao contrário. Por quê? Porque é quase assim, o nosso corpo, a gordura é o quê? A gordura é reserva de energia, certo? Se eu estou perdendo essa reserva, eu gosto de fazer analogia com poupança e conta corrente. Se eu estou secando a minha poupança, automaticamente eu vou ficar na conta corrente. Mas o meu corpo vai ter a tendência de, a gente precisa voltar a ter uma reservinha. Então, ele vai ficar tentando voltar para aquele peso com reserva, com gordura. As táticas principais, do que a gente sabe hoje pela ciência, que ajuda muito, é a mais fácil, balança. O que eu quero dizer com isso? Se pesar, fazer esse monitoramento com frequência. Então, por exemplo, às vezes eu estou acima do peso, eu acho que quem nunca passou por isso? Eu nem quero saber quanto que eu estou pesando. Eu nem vou lá na balança, não é verdade? É verdade. Ah, não. Eu vou... Às vezes tem até gente que fala assim, não, eu queria dar uma emagrecidinha antes de vir na consulta. Porque realmente o número muitas vezes assusta. Então, fazer esse monitoramento contínuo te faz conseguir ajustar a rota com mais facilidade. Entendi. Então, por exemplo, eu emagreci. Vou lá e me peso. Toda terça e toda sexta. O que eu não meço, o que eu não tenho essa medida, eu não tenho como melhorar, correto? Correto. Então eu preciso começar por aí. Essa é uma medida muito simples. Enfim, você disse que ia mostrar pra gente alguma coisa. Eu acho que é alguma coisa ligada ao IMC, né? Que é o índice de massa corporal, né? Então, o índice de massa corporal... Como é que se faz Exatamente. esse cálculo? No Flip Chart você vai mostrar pra gente. Vamos lá. Flip Chart. Vamos ilustrar o IMC. Flip Chart, olha que lindo o nome, Flip Chart. Como é que é isso aí? O IMC significa Índice de Massa Corporal, tá? Ele é calculado com o peso e a altura vezes a altura em centímetros. Tá. Então, a gente vai chegar num número. Tá. Se esse número for menor que 18, a pessoa é classificada como magra, abaixo do peso. Tá. Se ela está entre lá 18,1 até 25, ela está dentro do peso, tá ok, tá? Dentro do peso, vou colocar ok aqui. E assim por diante, a gente começa com sobrepeso, obesidade grau 1 e vamos na sequência. Vamos ilustrar, Paola, você me dá uma ajudinha, por favor? Peraí, antes dessa ilustração. Sim. Lígia! A Lígia é essa aqui, ela manda em mim. Lígia, quanto é que você mede? 1,69. 69. Então, 1,69. 169 centímetros. Qual é o seu peso, Lígia? 69. 69. Então seria 69 dividido por altura... 1,69 vezes 1,69. Altura vezes altura. Tá. Então, vamos dizer, 69 ninguém... Paola, me ajuda aí, meu amor. Vamos lá. Exato. Então, 24 ela tá dentro. 24 tá dentro. Tá vendo? Tá no shape, bonitinha. Aí, ó. Eu falei, você não acredita em mim. Aí. Mas, antes que a Lígia fique muito feliz, o que acontece? O IMC, ele já não é tão usado. Ele já é algo que, assim, é uma conta que a gente serve mais como um norte. Mas por que ele não é tão usado? Porque muitas vezes a pessoa, por exemplo, um atleta olímpico, ele vai ter um peso maior, porque ele tem muita musculatura, e às vezes ele entra num sobrepeso. Só que é pura massa magra, não tem nada de gordura. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente fala de eliminar a gordura. Claro. Então, o IMC, ele serve para dar o norte, mas a gente não pode se basear totalmente nele. Perfeito. Tá? Bom, e é verdade que o metabolismo muda com o tempo? Isso quer dizer, isso implica no emagrecimento? Não responde. Tá bom. Vou dar um recado. Bom, eu estava falando do metabolismo, né? Muda. Muda. Alguns estudos, um estudo bem robusto, inclusive, ele mostrou que no nosso primeiro ano de vida é quando a gente tem um metabolismo mais acelerado. Tá. E ao contrário do que muita gente pensava, a entrada na menopausa, por exemplo, para nós mulheres, não afeta o metabolismo. É o que eu costumo dizer, não é bem o que a gente vê na prática, né, no consultório, porém ele fala que após os 60 anos, assim, após os 30 você começa a ter uma queda mais suave, após os 60 você começa a ter uma queda assim, progressiva anualmente. Então, ele vai mudando sim, com certeza. Mas não é uma coisa assim para todo mundo, né? Não é para todo mundo. E o que acontece? Como reverter? Então, a gente estava falando, por exemplo, da situação do se pesar com frequência. Uma outra coisa, atividade física. A gente sabe que a atividade física é importante, a gente precisa estar saudável e tudo mais. Mas, além disso, qual é o ponto principal? Quando eu emagreço, o porquê da analogia da escada rolante ao contrário? Quando eu emagreço, o que acontece? O meu metabolismo, ele
acaba caindo também. Se eu perco músculo e gordura, o meu metabolismo vai cair ainda mais, porque o músculo ele gasta muito mais do que a gordura gasta muito pouquinho. Então a atividade física ela serve para quê? Para que nesse emagrecimento você não tenha um decréscimo da sua atividade metabólica muito importante. Tá. Então não é só pela questão do gasto de calorias, é a qualidade que isso vai te trazer. E claro, todas as implicações também no emocional, porque a gente tem visto assim até está sendo bastante divulgado agora o assunto da compulsão alimentar, né? Com algumas pessoas revelando essa dificuldade. Por quê? Porque o comer emocional, ele existe, a gente não pode tirar isso da jogada. Então, na manutenção de peso, a gente tem que ter também essa sabedoria de identificar, poxa, eu estou mais ansiosa, eu estou mais nervosa, eu estou descontando as minhas comidas nas emoções. Então, ter um apoio psicológico, ter grupos de apoio. Isso é tão comum. Você fazer com os amigos, por exemplo, assim, eu e meu namorado estamos acima do peso, os dois entrarem nessa situação. Então, todas essas estratégias de você ter uma pessoa junto, principalmente também um item muito importante, a água é importante, mas a proteína é um macronutriente muito negligenciado, que as pessoas acham que não tem uma importância tão grande assim, mas de fato ela é essencial. Eu sou leigo, pra mim tem tudo de bom. Fala, bonitinha, o que tem mais aí, Paola? Você come de tudo, né, Rony? Tudo. Você não tem nesse É só botar sal carboidrato. Açúcar, me dá que eu como. Sempre açúcar ou sal. Tem uma pergunta que é mais ou menos nessa linha, como eu disse, são meio parecidas, mas fala também de uma pré-menopausa, que é da Cláudia Borges. Ela diz que ela tem uma doença autoimune, que é Hashimoto, né? Tireoidite de Hashimoto. E aí, com a idade e a pré-menopausa, ela tem sentido diferenças bem grandes no corpo, ganho de peso e gordura acumulada em partes específicas. Ela quer saber se é possível controlar ou reverter e se seria por conta mais da Hashimoto, mais da pré-menopausa ou nenhuma das duas. Na verdade, um combo, porque o que acontece, Paola? No caso dela, possivelmente é a menopausa que está jogando mais contra ela. Por quê? Porque na menopausa as mulheres habitualmente acabam tendo toda essa alteração hormonal e aí tem um decréscimo de testosterona, a testosterona cai, o metabolismo cai também, a massa magra também acaba caindo. Então as estratégias de manutenção ou até de emagrecimento, você vê que todas elas tangem nisso. É gastar mais, então atividade física, um sono de qualidade, questão do controlar o comer emocional, um consumo adequado de proteína, porque aí nessa fase tem uma perda de músculo, se eu perco o músculo, meu metabolismo cai, e aí tudo acaba, vamos dizer assim, é um combo, né? A gente vai girando e vai fazendo, tudo vai fazendo sentido. A doença autoimune dela, que é o Hashimoto, muitas vezes ele cursa com hipotireoidismo. E aí o fato do hipotireoidismo acaba acontecendo o quê? Aquela questão que a gente falou antes da paciente que perguntou. Se ele está descompensado, se ele está descontrolado, ele vai causar esse edema, esse aumento de líquido, podendo também deixar o metabolismo mais lento, acumular mais gordura. E na menopausa, essa observação que ela fez de acúmulo de gordura em regiões específicas, de fato acontece. Pela questão da falta do estrógeno, do estrogênio, pela queda da testosterona, todas essas alterações típicas da menopausa, de fato, fazem assim, eu nunca tive barriga, começou a aumentar. Então, é bem isso mesmo. Bom, uma coisa, você estava explicando de lá para cá, isso não vou esquecer nunca mais. Eu vou de lá para cá, mas vou de lá para cá, vou daqui para lá, também, enfim. Mas eu gosto de comer e você me deu agora pelo menos um norte. Um norte, tá. Agora, que alimentos que não podem faltar, Thaís, na nossa dieta? Eu sou a favor da dieta equilibrada, da dieta com todos os alimentos. Eu não sou a favor de, temos que... Se você não tem nenhuma restrição específica, não é um paciente que tem um problema renal, não é um paciente que tem algum problema específico, eu acredito na dieta equilibrada mesmo. Então, assim, é claro, isso aqui é mundo ideal. É pra gente fazer 80% das vezes. Mas, por exemplo, tá lá viajando, eu vou comer um risoto. O risoto é o carboidrato. Teoricamente, a gente não está começando pela fibra. Tá. Mas tudo bem. É uma exceção, tá tudo certo. Tem fibra também? A fruta tem fibra. Eu adorei essa colocação, porque a gente é acostumado desde sempre ao quê? Começar com a fruta no café da manhã, não é? É. Sempre. Mas o que acontece? Claro, a fruta é saudável, a fruta é ótima, tem fibra, porém, ela vai aumentar a glicemia também. Por isso que começar com as fibras, com a proteína e com a gordura, ao invés de fazer aquele pico glicêmico, eu vou deixar uma curva mais suave. Se eu deixo uma curva mais suave, eu não deposito tanta gordura. E se eu não deposito, eu não ganho peso com tanta facilidade. Engraçado. A questão é achatar a curva. Porque o negócio, por exemplo, eu pessoalmente, na experiência vivencial, primeira coisa, uma frutinha.
Mas Todo todo dia? mundo. Todo dia? Não, tem que começar com o quê? Com um muesli, uma coisa dessa? Então, o muesli, ele Uma granola, uma coisa... Então, a granola é carboidrato também, né? Então, o ideal seria realmente assim, vamos pensar assim, um café da manhã, tá? Um omelete com um tomatinho, que daí já tem a fibra do tomate, Tá. uma cebola, algum vegetal junto, para que de fato você já consuma, porque não é assim, consumir a fibra, paro. Consumir proteína, paro. É um na sequência Uma do sequência, outro. lógico, Né? lógico. Para a pessoa também não achar que tem que ser uma coisa muito quebradinha. Mas então, assim, por exemplo, um omelete de manhã com tomate, com espinafre, com alguma fibra junto, você já está fazendo esse combo aqui. Você já Espinafre no começou. café da manhã, não sei se é uma No boa omelete. ideia, não. Ah, no omelete? É, sim, no vai. omelete. É. Mas cru? Tomatinho. Não, cru não, né? Cru não. Tá, isso deve te No encontrar, meu omeletinho. amor, nas redes sociais. Então, o meu Instagram é o @doutora Thaís Mussi. Também tem o canal no YouTube com vários vídeos explicativos como esse, mostrando também toda a questão da curva glicêmica. Então, YouTube, Instagram, @doutora Thaís Mussi. Obrigado, meu amor. Obrigada. Sempre um Já te prazer. disseram que você é muito linda? Muito obrigada. Você é muito gentil. E competente também. Obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigado, meu amor. Obrigadão. Bom, agora é aquele momento de dar uma piscadinha para receber mais bonitinhas, mais bonitões do Brasil inteiro. Fechou? Vou piscar, hein?